Museu da Casa Brasileira é um museu dedicado às questões que envolvem a cultura material da Casa Brasileira. É interessante essa distinção do termo do acervo, que vai fazendo parte dessa constituição da memória principal do museu. E a ideia de coleção é um acervo que está em construção permanente, né? Uma coleção que vai sendo construída. A gente pode ter várias coleções. Então, estabelecer o momento de selecionar o que vai se comunicar para o público é um momento em que tem que se levar em conta qual é a missão desse museu. Então, através dessa coleção de objetos, que tipo de arranjos nós vamos propiciar para essa comunicação desse acervo. O ideal seria, inclusive, ter uma rotatividade tamanha que o acervo pudesse ser quase que uma comunicação temporária do museu, trazendo peças novas e criando novos diálogos entre os seus elementos de constituição, para poder justamente criar sempre essa novidade a partir do assunto principal do museu, não depender sempre de exposições temporárias, né? A coleção, na realidade, para ela crescer, ela depende de um plano estratégico ligado à questão de conteúdo, que é o plano museológico, e também a questão da ampliação dos espaços e a capacidade de receber novas doações, né? Ou aquisições. O museu não é um depósito que recebe doações de famílias, porque muitas vezes uma peça que alguém julga que tem um valor não está dentro dessa leitura do museu. A reserva técnica é o espaço de guarda dessa coleção. Então é uma demanda de um espaço qualificado tecnicamente para poder fazer essa guarda. E existem todas as questões de qualidade do ambiente, de preservação, conservação dessas peças. E há uma preocupação da transposição também. Se essa reserva técnica, se ela tem condicionamento de ar, por exemplo, o espaço onde vai ser comunicado esse acervo, ele tem que estar exatamente com as mesmas condições onde elas estão guardadas. Para você ter uma ideia, um móvel guardado num espaço com ar-condicionado, se ele é colocado exposto numa sala sem controle térmico, ele pode inclusive rachar a madeira. Esse controle, então, da guarda, da reserva técnica, tudo isso pressupõe também um controle extremo de toda a documentação de cada obra. O ideal seria a gente ter o caminho de origem dessa obra, desde da fabricação dela, os proprietários com que ela passou, até o momento em que ela passa a fazer parte da memória do museu. É fundamental a gente ter esse rastreamento de todo esse material para poder ter a liberdade de fazer, no fundo, a curadoria, né? Selecionar o que é que vai compor esse status de comunicação da peça para o público. A ideia é justamente tentar entender qual é uma abordagem geral, principal, qual história vai se contar, e aí inicia uma pesquisa extensa. Então, no caso específico aqui dessa montagem do Crespi Prado, no Museu da Casa Brasileira, a ideia era justamente mostrar a importância das duas famílias dentro da história da cidade de São Paulo, tanto do ponto de vista mesmo da comunidade, quanto do ponto de vista urbanístico. A pesquisa trouxe uma complementação iconográfica de textos e de documentos que é fundamental para complementar esse material. O assunto fundamental é, na realidade, ter uma compreensão sobre o tema que se pretende comunicar para o público, saber quais são os recortes e as abordagens e, a partir daí, criar esse arranjo dos objetos, das imagens e tal. Acho que tem que ter uma afinação muito grande
entre essa concepção de curar o assunto, quer dizer, elaborar e selecionar e criar uma história a partir daí, e a maneira com que isso vai estar disposto no espaço. Antes de entrar na sala, nós temos duas grandes paredes onde você tem um pouco do histórico da família, não só no sentido de uma glorificação de álbum de família, mas também de reconhecimento da importância dela na cidade. As preocupações inerentes hoje num projeto de fluxo de público, você tem que pensar justamente nos acessos, na segurança, acessibilidade de leitura para situações de limitação física, ou seja, cadeirante, ou também de visual, para poder ter legendas mais visíveis. Nesse caso, nós não trabalhamos uma comunicação específica para cegos, mas também é uma possibilidade de ser considerada. Aqui nós tínhamos já os nichos onde existiam as bibliotecas a biblioteca da casa, as estantes de livros. Então aproveitamos os nichos para criar o sistema expositivo para apresentar os pratos da coleção da família. Pensamos essas estruturas metálicas com os painéis no sentido de poder, com o tempo, também promover uma troca desse conteúdo. Nós achamos interessante ter um vídeo dentro da exposição, isso eu achei uma maneira sempre, uma procura também nessa comunicação com o público, é diversificar também a natureza dos materiais. Mas sempre que você cria uma dinâmica nessa leitura, nesse fluxo de visitação, você acaba despertando interesses, não criando uma coisa muito monótona. Acho que uma exposição ela precisa falar em vários níveis de apreensão. Quer dizer, se alguém gosta de olhar a exposição só por fotografias e ler as legendas, eu acredito que é uma preocupação, no caso nosso, da nossa equipe aqui, é de deixar, inclusive, uma apreensão mínima através disso. Quer dizer, a pessoa pode justamente olhar as fotografias e ler as legendas e entender um pouco um pedaço dessa história. Não precisa obrigar a ler os textos. Quem quer se aprofundar mais e ler os textos inteiros da exposição, acho que a exposição também tem que ter fôlego para isso. Então, nesse sentido, as exposições normalmente têm um texto de apresentação que acho que explica essa ideia geral, e cada um desses 3 módulos também, eles têm um texto específico do curador, e o que nós trabalhamos aqui são o que costumamos chamar de legenda gorda, que não é um texto extensivo e exaustivo, mas é um texto de um parágrafo, normalmente, que ele dá uma situação geral do contexto histórico para poder dialogar com as peças expostas, sem provocar uma fadiga. Existe um cronograma, uma equipe técnica que trabalha em cima disso, porque você precisa, por exemplo, começar a trabalhar a questão dos direitos de uso das imagens. Muitas vezes você encontra textos em jornais. Então tem um trabalho técnico e quase que jurídico mesmo, de conseguir os direitos de uso das imagens, a viabilidade jurídica para todo o acesso desse material. E a partir do roteiro, da ocupação do espaço, como que vão ser, a gente define as linguagens, quer dizer, um tipo de informação que está num plano, no vertical, os móveis se relacionando com as fotografias, a gente começa a ter uma dimensão dos custos desta montagem. Enfim, dá para ter em linhas gerais, a gente chega numa conta que sim, essa exposição vai custar isso. Tem nesse organograma também uma preocupação de não entrecruzar as equipes. Geralmente sai a equipe de pintura, de limpeza, e a sala tem que ser entregue limpa para respeitar os padrões de conservação das peças e tudo isso. Muitas vezes é exigido, até por coleções que se empresta para uma montagem, um acompanhamento fotográfico, para documentar o controle. Quer dizer, a documentação fotográfica ela é um instrumento técnico de viabilidade dos processos e justificativa. Muitas vezes uma obra quebra durante um processo de montagem, quer dizer, os laudos técnicos têm que estar sempre acompanhados, em que momento isso aconteceu. E quando termina o trabalho, é sempre importante ter a documentação final dessa exposição, da montagem. Ela passa a ser um documento histórico sempre fundamental.
exposição não acaba, ela vai estar sempre em manutenção. A lâmpada queima, a televisão passa a ter um problema. Na metodologia nossa do cotidiano do museu, toda segunda-feira, o dia que o museu não abre ao público, então é o dia das equipes fazerem as vistorias todas para fazer essa manutenção física. É importante a gente receber também muito retorno do público. Já tivemos desde questões assim, o texto está muito pequeno, não consigo ler, ou minha tia tropeçou no degrau, quer dizer, tudo isso é fundamental. Isso que vai impulsionar a transformação orgânica e viva do espaço expositivo.